Escuta com atenção agora, porque antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer uma verdade espiritual muito séria. Você não caiu nesse vídeo por acaso. Nada no reino de Deus é acidente, nada acontece fora do tempo, nada chega antes ou depois, tudo chega exatamente quando precisa chegar. Se você está aqui agora, ouvindo essa mensagem, é porque o céu já se moveu antes de você clicar. Talvez você tenha entrado nesse vídeo cansado, confuso, ou carregando um peso que ninguém vê. Talvez você esteja orando há muito tempo e pensando em silêncio se Deus ainda está te ouvindo. Mas deixa eu te dizer algo com amor e autoridade espiritual. Deus não se esqueceu de você. Ele conhece o teu nome, conhece a dor que você esconde, conhece aquela oração feita de madrugada quando ninguém estava por perto. Essa mensagem não vem para distrair, ela vem para confirmar. O céu ouviu o que a tua boca não conseguiu dizer em voz alta. Agora eu preciso que você faça algo simples, mas muito importante. Se puder, elimine as distrações. Abaixa o volume do mundo e aumenta o volume do céu. O que Deus vai falar aqui não é raso, não é comum, não é emocional, apenas é decisão, é posicionamento, é chave. Quando eu falo de chave, não estou falando apenas de símbolo, estou falando de algo espiritual que abre portas reais. Portas que ficaram fechadas por anos, portas que você tentou forçar, portas diante das quais você chorou achando que nunca se abririam. Nem toda porta se abre com força. Algumas portas só se abrem com a chave certa. E hoje o Senhor quer te ensinar qual é essa chave. Não para uma porta apenas, mas para áreas da sua vida que você já tinha desistido. Talvez você esteja esperando um sinal, talvez esteja esperando uma resposta, talvez tenha dito em oração: Deus, se for da tua vontade, fala comigo. Então escuta isso com atenção, essa é a resposta. Mas eu preciso ser honesto com você. Essa palavra não é confortável, ela é libertadora, mas exige coragem. Porque depois dessa mensagem, você não vai mais poder dizer que não sabia. Deus vai te chamar para decisões que não fazem sentido lógico, mas fazem todo sentido espiritual. Por isso, se eu fosse você, ficava até o final. Não por causa de um vídeo, mas por causa do que Deus quer ativar dentro de você. Hoje o Senhor vai falar sobre obediência antes do milagre, sobre fazer antes de ver, sobre confiar quando a lógica falha. É sobre encher a talha de água quando o que falta é vinho. É sobre obedecer sem entender. É sobre girar a chave certa na porta certa. E se você fizer isso, eu te prometo, essa porta vai abrir. Agora, para você entender o que Deus quer falar com você hoje, nós precisamos voltar para um dos textos mais profundos do Evangelho. Um texto simples à primeira vista, mas carregado de princípios espirituais que mudam destinos. A Bíblia diz que esse foi o primeiro milagre público de Jesus, realizado em um casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Até aquele momento, Jesus ainda não era famoso. Ele não tinha feito milagres públicos, não havia multidões seguindo seus passos, não havia fama, não havia reconhecimento. Para muitos ali, ele era apenas o filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré, alguém comum aos olhos humanos. Mas havia alguém naquele lugar que sabia exatamente quem Jesus era. Maria. Ela sabia quem morava na casa dela. Sabia que aquele filho não era comum. Sabia que havia algo divino sobre ele. Maria não criou um filho para apenas viver, criou um filho para cumprir uma missão eterna. Em meio à festa, algo inesperado acontece. O vinho acaba. E na cultura daquele tempo, isso não era apenas um detalhe logístico, era uma vergonha pública. A alegria da festa estava prestes a se transformar em constrangimento, e ninguém tinha solução. Quando o vinho acaba, Maria não entra em desespero. Ela não discute com os organizadores da festa. Ela não tenta resolver com as próprias mãos. Ela faz algo que revela maturidade espiritual, leva o problema até Jesus. Jesus responde dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim, Maria não insiste, não argumenta, não questiona. Ela simplesmente se vira para os serviçais e libera uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Maria olha para os funcionários e diz: tudo o que ele mandar vocês fazerem, façam. Essa frase não é só uma instrução para aquele dia. Ela é uma chave espiritual válida até hoje. Tudo o que ele mandar, façam. E aqui está um detalhe poderoso.
Quem iria obedecer a Jesus não tinha história com ele. Não tinha testemunhos. Não tinha milagres para contar. Eles não sabiam quem ele era, mas mesmo assim decidiram obedecer. Jesus então dá uma ordem que não faz sentido algum. Enchei de água as talhas. Em uma festa onde o que faltava era vinho, ele pede água. Isso revela algo profundo. Deus nem sempre pede o que parece lógico, ele pede o que revela a obediência. E é exatamente aqui que a revelação começa a ficar mais profunda. Porque antes do vinho aparecer, antes do milagre se manifestar, houve uma decisão de obedecer sem entender. E é sobre isso que Deus vai falar com você agora. Existe um detalhe nesse texto que muita gente lê e passa direto, mas é justamente esse detalhe que separa um milagre comum de um milagre extraordinário. A Bíblia diz que as talhas não foram apenas preenchidas, elas foram cheias até a borda. Não foi o mínimo, não foi o suficiente, foi tudo. Encher até a borda dá mais trabalho, pesa mais, exige mais esforço, exige mais tempo. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas prefere obedecer parcialmente. Faz o que é confortável, faz o que não dói, faz o que não exige sacrifício. Jesus não pediu metade. Não pediu um nível seguro. Não pediu algo simbólico. Ele pediu que enchessem tudo. Porque no reino de Deus, o nível da obediência define o nível do milagre que será liberado. Quando você enche algo até a borda, existe um risco. Pode transbordar. Pode derramar. Pode dar errado. E é exatamente esse medo que trava muita gente. Medo de perder. Medo de errar. Medo de parecer louco aos olhos dos outros. Pensa comigo, numa festa onde o problema era a falta de vinho, encher talhas de água não fazia sentido algum. Aquilo não resolvia o problema no natural. Mas Deus não trabalha com lógica humana, ele trabalha com princípios espirituais. Aqui está uma verdade que precisa ser dita com clareza. A chave que abre portas não é a fé, é a obediência. A fé vem depois. Primeiro você obedece, depois o céu se move. Os serviçais não tinham garantia nenhuma de que aquilo daria certo. Não tinham promessa registrada, não tinham testemunho anterior, não tinham certeza do resultado. Eles só tinham uma ordem. E decidiram obedecer. Eles poderiam ter colocado menos água. Poderiam ter economizado esforço. Poderiam ter obedecido só parcialmente. Mas decidiram obedecer completamente. E quando a obediência é completa, o milagre não vem pela metade. Talvez Deus esteja te pedindo algo simples, mas que exige coragem. Talvez seja um passo que não faz sentido. Talvez seja abrir mão de algo, recomeçar, perdoar, tentar de novo. A pergunta não é se faz sentido. A pergunta é, você vai obedecer? Porque quando você decide encher a talha até a borda, mesmo sem ver nada mudar, o céu já começou a trabalhar. O milagre pode ainda não ser visível, mas ele já foi ativado. Existe algo poderoso nesse texto que a Bíblia faz questão de não explicar. Ela não diz em que momento a água virou vinho. Não diz se foi enquanto eles enchiam as talhas, se foi enquanto carregavam, ou se foi apenas quando o mestre-sala provou. O céu não revela o processo, só revela o resultado. Deus não nos dá controle sobre o milagre, ele nos chama para confiar. Se ele revelasse o momento exato da transformação, a fé deixaria de ser fé. Por isso, muitas vezes, você obedece, caminha, se cansa, e não vê nada mudando, mas o céu já está agindo. Eu imagino aqueles homens carregando talhas pesadas cheias de água em direção a quem precisava de vinho. Pessoas olhando, questionando, talvez zombando. Mas eles continuaram caminhando. Isso é fé, continuar carregando água quando todo mundo espera vinho. Crer não é esperar o milagre para acreditar. Crer é acreditar antes de ver. É caminhar como quem já sabe o final da história. Quem só acredita depois que vê não vive milagre, vive coincidência. Enquanto carregavam água, eles estavam expostos. Se desse errado, seriam envergonhados. Se falhasse, seriam ridicularizados. A obediência verdadeira quase sempre nos coloca em posição de risco diante dos homens, mas em posição de honra diante de Deus. A Bíblia diz que quando o mestre-sala provou, era vinho. Não apenas vinho, mas o melhor vinho. O céu não apenas responde,
ele responde com excelência. O que nasce da obediência nunca é medíocre. O milagre aconteceu sem barulho, sem anúncio, sem palco. Quem viu foram poucos. Porque Deus não faz milagre para aparecer, ele faz para cumprir propósito. Jesus fez o melhor vinho sem respeitar o tempo do vinho, sem uva, sem processo natural. Isso revela que o que levaria anos, Deus pode fazer em instantes quando a obediência. Jesus não criou o vinho do nada. Ele transformou aquilo que os servos trouxeram. Deus não transforma o que você esconde. Ele transforma o que você entrega. Talvez você esteja carregando água há muito tempo e se perguntando quando vai virar vinho. Hoje, Deus está te dizendo: continue caminhando. O milagre não parou. Ele está acontecendo no caminho. Se você chegou até aqui, entenda algo no espírito: Deus está fechando um ciclo na sua vida. Nada foi por acaso. Cada palavra, cada silêncio, cada espera teve um propósito. O céu não desperdiça processos, e aquilo que parecia atraso era, na verdade, preparação. Você carregou água quando ninguém acreditava. Chorou em silêncio. Continuou obedecendo mesmo sem sinais. Mas Deus está dizendo agora: nada foi em vão. O céu estava observando cada passo que você deu em fé. No mundo espiritual, o milagre já foi liberado. O que você espera no natural já aconteceu no sobrenatural. Existe apenas um caminho entre a promessa e a manifestação, e esse caminho se chama perseverança. Assim como em Caná, aqueles que duvidaram vão se surpreender. O melhor não ficou para trás, ficou guardado. Deus não chega atrasado. Ele chega no tempo exato para que fique claro que foi Ele. Receba esta palavra: aquilo que você entregou nas mãos de Deus está prestes a se transformar. O que hoje parece comum, amanhã será testemunho. Onde havia escassez, haverá abundância. Onde havia vergonha, haverá honra. Essa mensagem é a confirmação que você pediu em oração. Deus está dizendo: continue. Não pare agora. Você está mais perto do que imagina. Declare comigo, mesmo que seja em silêncio: eu vou continuar. Eu vou obedecer. Eu confio no processo. O vinho já está a caminho. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu creio. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração de fé. Se inscreva no canal Voz do Céu, porque aqui você recebe mensagens que alinham seu espírito com o propósito de Deus. E compartilhe esse vídeo com alguém que está carregando água há tempo demais. Que a paz de Deus te acompanhe. Que sua fé permaneça firme. E que, no momento certo, você veja claramente: a água virou vinho.